A música é uma das maiores formas de expressão da humanidade. Ela tem o poder de unir as pessoas de diferentes culturas, idiomas e crenças. Ela tem sido uma fonte de inspiração e conforto para muitas pessoas, em muitos momentos de alegria e tristeza. Mas a história da música também é uma história de lutas e superações, de artistas que ultrapassaram barreiras e preconceitos para criarem obras-primas. Afinal, a música é mais do que um ritmo, notas, acordes e melodias. Ela é uma forma de expressão que nos conecta com nossas emoções mais profundas, nos dá esperança em tempos difíceis e nos lembra que não estamos sozinhos. O rock passou por muitas evoluções tecnológicas, culturais e comportamentais importantes, que ultrapassam as barreiras do tempo. Por isso, vamos embarcar nessa jornada em direção às origens do rock e entender como tudo aconteceu. Nesta série, eu abordarei esse estilo tão icônico e suas vertentes, desde o surgimento do rádio nos anos 1920, que mudou o comportamento das pessoas, passando pelo surgimento do rock na década de 50, a invasão britânica, o rock psicodélico, hard rock, heavy metal e rock progressivo na década de 60, o punk, new wave e disco na década de 70, o surgimento da MTV na década de 80, a synthwave, os principais artistas e a revolução dos sintetizadores, o rock no Brasil nessa década, o grunge, pós-grunge na década de 90, até chegar na música nos anos 2000. Mas para falarmos sobre as origens do rock, antes precisamos voltar um pouco no tempo, mais especificamente para 1877, quando o inventor americano Thomas Edison criou o fonógrafo, responsável por gravar e reproduzir o som. Isso mudaria por completo a maneira de ouvir e consumir música, sobretudo rock. Antes disso, a única forma de se ouvir música era através de concertos ao vivo, em geral de música clássica. Em 1877, o fonógrafo era um aparelho de gravação e reprodução de sons através de um cilindro de cera, um material muito frágil. Ele foi o primeiro aparelho capaz de gravar e reproduzir sons. Hello, hello, hello. Mary had a little lamb. Its fleece was white as snow. Mary had a little lamb. Its fleece was white as snow. Apesar de ter sido desenvolvido por Thomas Edison como um equipamento para registro da voz falada, o fonógrafo foi rapidamente adotado como meio de registro musical, abrindo possibilidades ainda não existentes no mundo da música. 10 anos depois, em 1887, o inventor alemão Emil Berliner criou o gramofone, que utilizava uma agulha para rastrear as ranhuras de um disco plano e que era elaborado com uma variedade de materiais como a cera e a goma laca. O gramofone permitia que as vibrações sonoras gravadas no disco fossem reproduzidas em um formato audível. Para garantir que o som pudesse ser ouvido claramente, uma espécie de corneta era usada para amplificar o som captado. Porém, os discos de goma laca de 78 rotações eram muito frágeis e gravavam apenas 5 minutos de áudio em cada lado. Outra tecnologia responsável por dar voz e literalmente amplificar e levar música para a casa das pessoas foi o rádio. Por volta de 1864, o cientista e matemático escocês James Clerk Maxwell mostrou que as ondas eletromagnéticas podiam se propagar pelo espaço livre. E em 1888, o físico alemão Heinrich Rudolf Hertz, através de um experimento, confirmou a teoria de eletromagnetismo de Maxwell. E a partir de 1894, o inventor italiano Guglielmo Marconi construiu o primeiro sistema de telegrafia sem fio, baseada no eletromagnetismo de Rudolf Hertz. Marconi demonstrou a aplicação do rádio em comunicações militares e marítimas. A telegrafia sem fio ou radiotelegrafia é a transmissão de sinais de telégrafo por ondas de rádio. No início era somente possível transmitir em sinais chamados de código Morse, um código criado por Samuel Morse, que foi um pintor e físico norte-americano. O método de 1844 era usado em telecomunicações para codificar caracteres de texto, sequências padronizadas de 2 durações de sinais diferentes, chamados de pontos e traços. O operador de envio toca em um interruptor chamado de tecla de telégrafo, produzindo os pulsos de ondas de rádio. O receptor ouve os bips, que são traduzidos em texto por um operador que conhece o código Morse. As primeiras estações de rádio eram sistemas de radiotelegrafia e não transmitiam áudio. Mas, para que as transmissões de áudio fossem possíveis, dispositivos eletrônicos de detecção e amplificação tiveram que ser incorporados, como a válvula termiônica, uma espécie de tubo a vácuo, que foi inventada em 1904 pelo físico inglês John Ambrose Fleming. Por volta de 1920, a tecnologia das válvulas havia amadurecido com o desenvolvimento da radiotelefonia de modulação de amplitude, ou Amplitude Modulation,
conhecida pela sigla AM, que permitiu que o áudio fosse transmitido pelas ondas do rádio. E algo interessante, a palavra rádio tem origem no termo em latim radius, que significa raio. Inicialmente, a palavra rádio era utilizada para se referir a uma emissão de energia em forma de ondas eletromagnéticas, que se propagavam pelo espaço, como a luz e o calor. O uso do termo rádio para se referir a um meio de telecomunicação teve início no final do século XIX, quando o físico italiano Guglielmo Marconi desenvolveu o primeiro sistema de transmissão sem fio. A partir daí, a palavra rádio passou a ser utilizada para se referir tanto ao meio de comunicação quanto às ondas eletromagnéticas utilizadas para transmitir as informações. A era de ouro do rádio foi um período de destaque nos Estados Unidos, onde o rádio era o principal meio de entretenimento eletrônico doméstico. A era começou com a radiodifusão comercial no início da década de 1920, se estendeu até a década de 1950, quando a televisão gradualmente substituiu o rádio como meio de escolha para programação de roteiros, variedades e entretenimento. Durante esse tempo, o rádio foi o primeiro meio de transmissão e as pessoas costumavam sintonizar em seus programas favoritos regularmente, reunindo a família para ouvir o rádio, que transmitia uma variedade de formatos e gêneros de entretenimento, muitos dos quais mais tarde migraram para a televisão. Dentre eles estavam peças de rádio, seriados de mistério, novelas, programas de perguntas e respostas, show de talentos, transmissões esportivas ao vivo e muito mais. Com a chegada da televisão nos anos de 1950, o rádio perdeu gradualmente sua popularidade como meio de transmissão mais popular. A partir daí, as emissoras comerciais de rádio mudaram seus formatos para notícias, conversas, esportes e, claro, a música. Nos anos de 1940, a indústria musical americana deu início a uma busca por novos formatos de discos que pudessem melhorar a capacidade de gravação e qualidade do som. Novos materiais plásticos para substituir a goma laca do gramofone do inventor alemão Emil Berliner, que era o material utilizado na época. O engenheiro Peter Carl Goldmark, que trabalhava na gravadora Columbia Records, criou um novo disco que utilizava microsucos para armazenar o som. Esse novo material, chamado de vinil, trazia muitos benefícios, como maior resistência às mudanças climáticas e maior durabilidade. Além disso, a capacidade de reprodução de áudio gravado era maior, permitindo até 30 minutos de áudio. Após inúmeros testes e experimentações, a Columbia Records apresentou em 1948 um novo formato chamado LP, a sigla para Long Play, que possuía uma capacidade de armazenamento muito maior de áudio, além de uma qualidade sonora superior. Essa novidade foi um marco para a indústria fonográfica, pois permitiu que músicos gravassem álbuns com maior duração e organização de suas canções. E em 1949, a gravadora Victor RCA lançou o formato de EP, Extended Play, ou os famosos compactos de 7 polegadas. Esse formato de 15 minutos de áudio entre os dois lados do disco tornou-se o formato padrão para os singles e se manteve popular mesmo com a chegada dos LPs. Nos anos seguintes, o vinil se tornou o formato dominante para grande parte dos artistas e bandas da época. Essa era dos álbuns foi responsável por consagrar muitos artistas e bandas, que hoje são referências de música mundial. Nos anos 50, mais precisamente na segunda metade dessa década, o rock and roll passou a explorar gradualmente esse formato. No Brasil, o primeiro LP de 10 polegadas foi lançado comercialmente em janeiro de 1951. Embora tenha tido um grande impacto tecnológico, o novo formato demorou a se consolidar no mercado brasileiro. E no próximo episódio falarei sobre a pré-história do rock, as work songs, o blues, o jazz, o R&B e o country. Até lá!